Alô, você, estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast, que eu chamo o pior podcast que nós temos aqui na atualidade. Mas eu procuro trazer só a coisa melhor que nós temos, pessoas do bem, para a gente entrevistar, bater papo aqui, trazer um direcionamento cristão, uma visão, uma cosmovisão bíblica cristã. E hoje nós estamos aqui como convidado especial o nosso querido irmão reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é uma voz ouvida hoje, não somente na Igreja Presbiteriana, mas em todas as denominações evangélicas. É um escritor renomado e tem sido, assim, um formador de opinião, né? Então, é um privilégio muito grande tê-lo aqui. E hoje nós queremos bater um papo sobre essa questão da visão bíblica, da família, diante das ideologias que nós estamos vivendo hoje. É, Hoje nós temos que tratar dessa matéria aqui de uma forma mais tranquila, pastorzão, batendo papo. Faça Ah, logo a sua saudação aí para o pessoal. bom, primeiramente eu quero agradecer, Ival, o generoso convite para estar aqui. E preciso discordar de você logo de saída, dizer que é o pior podcast. Eu acho que não é de jeito nenhum. Eu acho que é relevante, é muito bom e tem sido certamente uma grande bênção. Mas a visão que a gente tem de família, Ival, é a cosmovisão bíblica, né? Certo. Nós entendemos, à luz das Escrituras, que família não é uma invenção humana. E a família é uma instituição divina. E o Deus que instituiu a família estabeleceu princípios que devem governá-la. Eu Certo. acho que os embates que a sociedade enfrenta, ou as ideologias que vão surgindo ao longo dos tempos, para nós, precisa ser, todas elas, passado pela peneira Certo. da cosmovisão bíblica, da cosmovisão cristã. Tá bom. Isso aí é só a entrada do assunto. Faça a sua inscrição aí no YouTube, no Spotify, ative as suas notificações. Antes, pastor, da gente entrar, Sim. eu queria falar sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Bluefields, acelerador de startups. Nós temos a Previx, uma empresa de segurança e serviços terceirizados. É uma empresa que trabalha com segurança, limpeza, recepção, prestação de serviço, tá certo? O Cadu Aranha, transmissão e audiovisual, empresa responsável por toda a transmissão aqui do escudo da IPP, e também ele está aberto aí a trabalhos, né, eventos, treinamentos, montagem de equipamentos, etc., para todo mundo. A nossa querida Onibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É a antiga Hitbel, lá de BH. Eles fazem consultoria na área das redes sociais, YouTube, e é também alguém que trabalha aqui conosco. Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Está no mercado há mais de 20 anos, atendendo empresas, prestadores de serviço e também indústria e comércio. Pastor Hernandes, nós vamos agora. Pastor Hernandes não precisa de apresentação. Ele é um pastor da Igreja de Vitória, há mais de 30 anos, e é pastor aqui também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje ele tem um trabalho maravilhoso de pregação. É um pregador do Evangelho, um escritor conceituado, um homem de Deus e, acima de tudo, é o que vale mais a pena, meu amigo de coração, e nós estamos aqui juntos, né? Juntos. Vamos lá, pastor. Primeiro eu quero destacar para você uma pergunta. Esse assunto, família, é um assunto urgente hoje, é um assunto relevante. Nós temos que tratar mesmo disso aqui, nós temos que levantar uma voz profética como cristãos hoje nas mídias sociais. Arival, eu entendo que a família jamais deixou de estar no topo da agenda do mundo em todos os tempos. Certo. A família nunca deixou de ser relevante, ela sempre será relevante e nós temos que sim tratar desta questão, sobretudo diante da ditadura do relativismo estabelecido na nossa cultura, onde não apenas as pessoas querem introduzir novidades, alterações, mudanças, às vezes radicais, mas querer empurrar isso goela abaixo, como se você discordar dessa visão, dessa cosmovisão que eles têm, você é intolerante, você é uma pessoa que representa o discurso do ódio, você não aceita as diferenças, né, os diferentes. Certo. Então, eu acho que a discussão que nós deveríamos pensar sempre é essa. Nós estamos olhando o mundo por lentes diferentes. Certo. Né?
A cosmovisão cristã tem uma visão de família, e nós somos cristãos. O Brasil, na sua maioria, é um país chamado cristão. Sim. Então, quando se tenta empurrar goela abaixo algumas mudanças radicais que afrontam a ética cristã, a igreja precisa se levantar sim e ser voz profética. Ó, você como pastor e como pensador também, você entende que a Bíblia é um livro obsoleto para as gerações atuais? Você acha que há conteúdos bíblicos que no passado foram condenados por Deus e hoje eles estão abertos a serem reescritos e redefinidos? Bom, esta é a visão progressista, essa é a visão liberal, essa é a visão anticristã. Certo. Nós não entendemos assim que a Bíblia é um livro sazonal, que a Bíblia seja um livro que foi escrito para aquela época e que para hoje ela não é mais relevante, ela não é mais atual, ela não mais serve como padrão. Discordamos frontalmente disso. Certo. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, foi e será a palavra de Deus, ela não é nova, ela não é velha, ela é eterna, ela não passa. Certo. Então, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única, não uma das, mas a única regra de fé e prática. Isso nos distingue como Certo. cristãos. Certo, mas você não acha que no nosso ambiente cristão hoje existem pastores, né, e igrejas que estão cedendo a isso, né? Pessoas que estão, pastores que no passado tiveram uma postura extremamente conservadora e que hoje estão abrindo mão num discurso de acolhimento, num discurso de amor ao próximo, etc. Existe hoje, Arival, uma teologia que está prosperando no Brasil chamada de hipergraça ou supergraça, que diz o seguinte para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo, aqui ninguém vai mexer com a sua vida, aqui você faz suas escolhas. Só que isso não é evangelho. Certo. A plataforma inicial do evangelho é arrependei-vos e crede. Então, o evangelho não se amolda à cultura. A cultura precisa ser transformada pelo evangelho. Certo. É por isso que nós não entendemos que esses pastores e essas igrejas que abriram suas fronteiras para tudo, Certo. em vez de abrir apenas para todos, porque a igreja é aberta para todos, Certo. mas não é aberta para tudo, né? Sim. Então, tem princípios que precisam ser preservados. E aqueles que se desviaram da verdade, caíram nas malhas do liberalismo, pastores, igrejas, denominações, estão na contramão daquilo que é o cristianismo histórico e daquilo que ensina a palavra de Deus. Uma pergunta, do ponto de vista prático, do ponto de vista, eu diria até, de uma visão cristã de compaixão. Você não acha que o discurso, esse discurso ideológico, militante, ele não está preocupado com o bem das pessoas, mas há por trás disso aí um interesse muito mais político? Por exemplo, né, você conhece, nós temos no nosso relacionamento pessoas que são homossexuais. E nós respeitamos a liberdade dessas pessoas e não rompemos a convivência, o relacionamento, etc. Esse tipo de pessoa, ele talvez não estaria interessado, por exemplo, em que as crianças fizessem cirurgias transexuais. Eles querem ter a liberdade de ter uma vida sexual aberta. Mas existe aquele militante mesmo, aquele que está, de fato, intencionalmente, ideologicamente e financeiramente financiado para destruir a família. Você vê isso dessa maneira ou não? Eu vejo assim. Veja bem, a acusação, primeiramente, de que a igreja evangélica é uma igreja homofóbica é uma inverdade. Isso é verdade. Não tem base. A igreja evangélica, ela ama a todos. Isso não significa que ela concorda com todos. Uma coisa é concordar, outra coisa é você respeitar a decisão que a pessoa tomou. Então, não há nenhuma dificuldade da igreja evangélica de respeitar as decisões das pessoas, sejam elas quais forem, porém, nós temos um princípio, nós não concordamos com todas as decisões que elas tomam. É claro que existe uma ideologia por trás, e você disse muito bem, o grande problema são aqueles que defendem a bandeira ideológica por uma razão política, por uma razão econômica, por uma razão de cosmovisão. Agora, veja bem, querer que uma criança, como foi feito recentemente em São Paulo, né, numa idade infantil, defender que ela deve fazer uma cirurgia para mudar o sexo é uma agressão a esta criança.
é uma afronta a esta criança, é um desrespeito a esta criança. E nós ficamos até pasmos, Arival, de perceber o silêncio, Certo. o silêncio sepulcral, ou diria o silêncio perturbador Certo. das autoridades constituídas em não falar nada ou não ter nenhuma atitude em relação a isso. Você prega, por exemplo, pega o Estatuto do ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso afronta esse Estatuto do Direito da Criança. Uma criança, ela não tem idade para isso, ela não tem que ser doutrinada ideologicamente para isso. As pessoas, nós somos pastores, nós lidamos com gente a vida toda, nós sabemos os conflitos, as tensões, as angústias da alma que gera isso. Então, empurrar essa criança de 4, 5, 6 anos para essa agenda é uma agressão a essa criança, é uma violência a essa criança, e nós não podemos jamais ficar em silêncio, devemos erguer a nossa voz. Isso é um crime, né? Com certeza. Aliás, o Dr. Shelby esteve aqui apresentando os argumentos dele, mostrando que a própria Constituição proíbe isso, né? Com certeza. O direito da criança deve ser respeitado. O ECA lá, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também. Então não é uma questão meramente ideológica, mas é legal, é jurídica. E se você falou agora há pouco que essa questão, o que está por trás, né? Se você pega, por exemplo, o ideólogo desse chamado marxismo cultural, Antônio Gramsci, por exemplo, a ideia de um comunismo moderno é diferente daquele do passado. Certo. A ideia existem alguns elementos que resistem à implantação dessa ideologia, quais sejam a família e a igreja. Isso. Então vamos desconstruir a família, vamos atacar as bases da igreja, porque uma sociedade sem limites, sem balizas, uma sociedade rendida à ditadura do relativismo, uma sociedade que perdeu a sua força. Certo. E aí os aproveitadores, os ideólogos e os políticos que querem entrar por esse veio, estão com a faca e o queijo na mão para impor as suas ideias. Eu acho que há um reducionismo também nessa discussão da sexualidade, porque, por exemplo, quando a gente trabalha na pregação do Evangelho, a igreja acolhe e olha não somente para um tipo de pecado, né? Para os pecados sexuais. Então nós trabalhamos, por exemplo, aqui com o pecado da droga na Cracolândia, dos beberrões, né? Dos adúlteros, das pessoas que têm problema sério nessa área. E pornografia, etc, etc. E é interessante que a única igreja, a única comunidade que trata as pessoas e que tenta recuperá-las e valoriza aquelas que são ex, é a igreja. Então, a igreja, ela é uma comunidade de ex. Está lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 6, quando Paulo trata dessa matéria, 9 e 10. Ele diz lá, tais fostes de vós. Exato. Né? Então, aqui não existe, do ponto de vista da igreja, eu estou dizendo da igreja cristã, um repúdio e uma fobia com as pessoas, pelo contrário. Em momento algum, a igreja incentiva a violência. Certo. Em momento a igreja diz que a porta está fechada, você não pode entrar aqui. Certo. Em momento algum, a igreja incita pessoas contra as pessoas que fazem essa opção. Certo. A igreja é uma comunidade de amor, uma comunidade de aceitação de pessoas. Certo. Agora, a igreja é uma comunidade que não aceita o pecado. Certo. É porque para isso Jesus veio ao mundo. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados. Então, quando uma comunidade diz, não, aqui pecado não é pecado, aqui nós não achamos que nada é pecado, aqui não tem redenção, aqui você vive a vida que você quiser levar, do jeito que você quiser viver. Bom, isso é tudo menos cristianismo, isso é tudo menos igreja cristã. Aproveitar que você está com a Bíblia aberta aí, você trouxe a Bíblia, dá uma olhadinha para mim lá em Isaías capítulo 50, ou capítulo 5, versículo 20. Eu queria abordar isso aqui, porque esse assunto é um assunto muito interessante, né? Exato. Sempre houve por parte da sociedade, isso não é de agora, mesmo na geração pré-diluviana, né? Quando Deus, de uma certa forma, observou que a perversidade humana chegou num ponto que não dava para suportar mais, né? E a Bíblia fala que nós vamos voltar para isso, né? E os últimos dias serão como essa geração pré-diluviana. Exato. É isso? Exato. A grande pergunta que eu faço é justamente essa. Como é que nós, como igreja, devemos tratar essa luta da inversão de valores? Eu vou ler o texto para você? Pode ler, por favor. Está escrito assim, ai dos que ao mal chamam bem,
e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Pois é. Então, aí o texto está claro. Tá Então, vamos pegar, eu chego aqui, pego um quilo de açúcar, né? E digo, a partir de hoje, o açúcar não é mais açúcar. A partir de hoje, eu vou determinar, né? Eu Açúcar vou... é sal É agora. sal. Só que do ponto de vista da natureza, né? Do açúcar, da composição, não tem como. Exato. Não é isso? Então, eu creio que existe aí você é bom nessa área da epistemologia, da filosofia, é que não há que você negar aquilo que está inerentemente ao ser. Então, por exemplo, quando Deus cria o homem, ele cria o homem macho e fêmea. Exato. Ele cria o homem... Você não tem gene neutro. É XY e XX. Ele cria o homem alma vivente. O que é alma vivente? É que o homem ele tem corpo e alma. Ele é diferente do animal. Exato. E as pessoas estão dizendo, eu vi um absurdo, as pessoas dizem, não, a partir de hoje eu sou isso, né? Então, veja bem. Do ponto de vista, vamos dizer, da criação, Deus criou, como você disse, homem e mulher, macho e fêmea. Do ponto de vista bíblico, é isso. Certo. Do ponto de vista científico, é o mesmo. Certo. Um ser humano, quando ele é gestado, gerado no ventre da mãe, ali já está definido o sexo. Vai ser masculino ou vai ser feminino. Todos os órgãos internos vão ser masculino ou feminino. Então, quando um ser humano diz, não, eu não sou masculino, eu sou feminino, eu sou uma mulher no corpo de um homem, ou sou um homem no corpo de uma mulher, ele está negando toda a sua estrutura física, toda a sua estrutura biológica. E não adianta mudar o sexo em si, a genitália, Certo. porque a personalidade, se é homem, se é mulher, é mulher. Os órgãos internos, é homem ou é mulher. A sua composição hormonal. Sua composição hormonal, sua composição física, muscular é ou homem ou mulher. Certo. Então, quando eu vou tentar alterar o que Deus fez, eu vou fazer uma agressão a esse corpo. Vou fazer uma agressão a essa mente, a toda a estrutura. E não tem como, não é porque eu mudei a genitália que vai deixar de ser XX, XY. Certo. Então, do ponto de vista bíblico, é assim. Do ponto de vista científico, também é assim. Do ponto de vista da biologia, também é assim. Certo. Então, não é intolerância. Agora, o problema que você menciona nesse versículo 20, Isaías 5:20, não é apenas a tolerância ao erro. Certo. É a inversão de valores. É dizer que o errado é o certo e que o certo é o errado. Que a luz é trevas, que a trevas é luz. Certo. Então, o problema é muito mais do que tolerância. É um problema de inversão de valores. Você está acompanhando isso? Está gostando, né? Não sei se você está gostando. A gente está tratando aqui de uma forma bastante simples, mas falando seriamente dessa matéria, que é uma matéria de interesse de todo mundo, né? E nós, como igreja, nós estamos aqui querendo passar para a sociedade que nós temos uma posição firme em defesa da palavra de Deus, mas nós temos também uma compaixão pelas pessoas. Por trás da discussão existem pessoas com seus dramas, aquilo que você colocou aqui, com as suas necessidades. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, né, Erival? Porque, veja bem, você com tantos anos de ministério, eu com 41 anos de ministério, nós lidamos com gente, amamos pessoas, cuidamos de pessoas. Certo. Pessoas machucadas pela vida, quebradas pela vida. A igreja não é para condenar as pessoas. Sim. A igreja é para estender a mão e recuperar pessoas. Né? Quantas pessoas, como você disse, a igreja é cheia de ex. Um alcoólatra que hoje é sóbrio, uma pessoa que vivia na prostituição e hoje honra a sua família, uma pessoa que vivia no roubo e hoje trabalha com honestidade, uma pessoa que vivia no crime, tirando vida dos outros e hoje uma pessoa que ama o seu próximo, uma pessoa que vivia na corrupção, na desonestidade, na falcatrua e hoje uma pessoa honesta e confiável, uma pessoa que vivia com a vida sexual desregrada e hoje vive uma vida de uma santidade pessoal. Então, a igreja, ela não é para destruir ninguém, ela é para recuperar, para restaurar. E a mensagem da igreja não é de intolerância e de ódio, mas de amor, de perdão, de restauração, certo, de redenção. Pastor, agora, olhando para os pais, né? Porque eu acho que os pais, eles estão em pane, né? Os pais, eles têm, de uma certa forma, colocado para fora uma preocupação muito grande, porque eles estão perdidos, né? No momento de orientar essas crianças, né? Eu estava conversando com um pai
cuja a filha é adolescente. Então, na classe que ela frequenta na escola, apenas ela defende essa questão de macho e fêmea. Então, os outros coleguinhas, eles estão sendo doutrinados pelos professores que ele pode ser uma semana menino, outra semana menina. E aí eles ficam experimentando essa questão de namorar, né, com pessoas do mesmo sexo, e outra semana namorar com pessoas do mesmo sexo. Qual é a palavra que você teria, qual é a orientação que você teria para os pais nesse momento? Porque eu creio que eles estão meio desesperados, né? E uma palavra, como é que nós poderíamos, nessa pauta, orientar os nossos pais? Bom, primeiramente, eu acho que os pais precisam acompanhar mais de perto os seus filhos para não terceirizar, não delegar nem à escola, nem ao Estado a formação moral e espiritual dos seus filhos. Esse papel é da família. Sempre que a escola quer assumir o papel da família, sempre que o Estado quer interferir na intimidade da família para doutrinar os filhos, as crianças, os adolescentes, nós vamos ver uma inversão de valores. Então, acho que primeiro os pais precisam acompanhar. Segundo, se os pais constatarem, penso eu, que nessa escola existe deliberadamente uma postura de doutrinação para essa linha, eu acho que esses pais, eu, se fosse pai, tomaria a decisão de buscar uma nova escola, uma outra escola que tivesse uma orientação para ali aquela escola está para ensinar português, matemática, biologia, física, ciência, a língua portuguesa. Não é para doutrinar. Não é para doutrinar. Nós não matriculamos nossos filhos numa escola para serem doutrinados por essa ou por aquela ideologia. Nós matriculamos nossos filhos para que eles tenham uma boa formação, para que eles amanhã sejam bons profissionais, para que eles possam ter sucesso na sua carreira profissional, para ter uma vida digna e melhorar a sociedade humana. Então, no momento em que um professor deixa de cumprir a sua missão de ensinar, de educar, para doutrinar ideologicamente os nossos filhos, os pais precisam tomar uma decisão, se conformar com isso. Né? E no caso, por exemplo, dos pais que frequentam aqui a igreja, os pais cristãos, né? Você acha que deveria existir uma parceria entre os pais e a igreja? Como é que a gente trabalharia isso? Eu acho que os pais precisam, sim. E é muito importante que o façam quanto mais cedo, porque, veja bem, depois que às vezes a pessoa está na adolescência e a escola, ou um professor, ou uma ideologia reinante começa a formatar a cabeça desse adolescente, para reverter isso é muito grande, é difícil demais. E nós sabemos, como pastores, o drama que isso produz no coração desse adolescente, o drama que isso produz no coração do pai e da mãe, o desespero que é da família toda, e como é que isso transtorna a tessitura social. Uma das coisas que a gente aprende, principalmente nesse texto profético de Isaías, é que Deus, antes de mandar castigo, ele alerta e ele traz uma mensagem de arrependimento, né? E uma das coisas que me impressionam nesse texto, prisão de Isaías, capítulo 5, é que quando há uma inversão de valores, e essa inversão de valores ela é concretizada praticamente, o que vem é juízo. É juízo, mas angústia também, sofrimento. Eu estava lendo uma reportagem do que aconteceu, por exemplo, na Dinamarca. A Dinamarca hoje, a Dinamarca foi um país que, no primeiro momento, adotou a ideologia de gênero. Eles estão fazendo um caminho de retorno. Caminho de retorno. E esse caminho de retorno ele é muito mais doloroso porque os resquícios ficam, as feridas ficam abertas. Então, nós estamos vivendo, eu não sei daqui 20 anos, né, o que estará acontecendo com essas crianças que estão sendo hoje, de uma certa forma, doutrinadas e abraçando essa inversão de valores. Quer dizer, quais são as consequências emocionais, físicas, psicológicas, espirituais para essas pessoas? E as coisas não têm limites, pastor Ival. Quando a pessoa começa a não ter parâmetros, balizas, preceitos, ela começa a ter tamanha abertura que ela não sabe mais o limite. Por exemplo, esta semana eu estava vendo no Instagram e no Kawai, no
e nas outras mídias, o incentivo a sexo com animal. Sei. Então, vamos dizer, a mulher traindo o marido não é com outro homem, nem com outra mulher, é com um cachorro. Sei. Então, passando a ideia com isso de que isso é uma opção, é mais um prato no cardápio da família. Pois é, mas isso, só para você ter uma ideia, eu tive a experiência aqui na igreja de fazer a exposição de Levítico, né? E lá no capítulo 17 e 18, traz justamente a orientação de Deus, porque no contexto, essas práticas que a gente está chamando de novas hoje, elas são pré-diluvianas. E elas existiram com os povos, né, primitivos também. E é tão interessante que essa questão de deitar com o homem como se fosse mulher e mulher como se fosse homem é uma prática antiga. Essa questão das orgias, essa questão da pansexualidade, essa questão do sexo entre pessoas da família, né? Todas essas relações já estão lá, né? Eu não diria proibidas por Deus, mas orientadas lá claramente de que elas são extremamente prejudiciais, né? Elas não somente afrontam a Deus como pecado, mas elas trazem consequências destrutivas para aqueles que a praticam. Exatamente. Né? Então, eu acho que o ponto básico é o seguinte: aqueles que acham que ser cristão é ser reducionista, que ser cristão é ser uma pessoa ultrapassada, antiquada, obsoleta na sociedade contemporânea, que ser um cristão é ter um grande não na testa, é sinônimo de ser uma pessoa infeliz, com tantas propostas e tantos cardápios prazerosos ao prazer, é o contrário. É o contrário. Se você for a fundo olhar a vida das pessoas que optam por esse cardápio variado, por essas opções sem limites, por essas aventuras todas, lá no fundo há uma angústia, há uma dor, há uma culpa, há uma personalidade destruída, arruinada, porque, numa linguagem bem simplória, isso é não observar o manual do fabricante. Certo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus instituiu o casamento e Deus tem um manual do fabricante. Certo. Se eu pego esse microfone aqui que você comprou, de boa qualidade, e não uso de acordo com a orientação como deve ser usado, eu vou danificá-lo, vou destruí-lo, ele não vai ser útil. Assim é o ser humano, ele foi formado e criado por Deus, e Deus estabeleceu princípios para que esse homem seja feliz, para que essa mulher seja feliz. Sempre que eu deixo de lado os preceitos que Deus estabeleceu, por mais profunda ou abundante ou prazerosa, imediata que seja essa experiência, ela vai destruí-la, ela vai arruinar, vai gerar culpa, vai gerar pesar, vai gerar tristeza, infelicidade, frustração e tudo mais. Sim. Mas eu quero também deixar aqui uma observação, é que eu creio que 80% ou mais de 80% da população brasileira, ela adota os princípios do cristianismo. Então eu queria aproveitar esse momento aqui, não sei a dimensão de pessoas que nós vamos alcançar, é que houvesse um movimento. Porque nós não temos hoje o poder da mídia, de uma certa forma, financiada, mas é necessário que haja, né, uma reação. Uma reação. Eu acho que se tem parada gay, nós temos que fazer uma parada da família. Se existe uma parada do ateísmo, nós temos que fazer uma parada de cristãos. Eu acho que a sociedade não pode se calar. Eu creio que essa minoria militante, ela tem recurso, ela tem dinheiro, ela está hoje na mídia, ela está nas casas legislativas. Ela tem apoio, né? Ela tem apoio, por exemplo, jurídico, né? Porque nós, no nosso conceito aqui, quero deixar bastante claro aqui, existe a separação entre igreja e Estado. Ao Estado foi dado o poder da espada, à igreja o poder espiritual. Nós, eu estou falando aqui pastores presbiterianos, pastores que vivem, né, esses princípios da reforma, essa cosmovisão bíblica, nós não queremos tirar nenhum tipo de proveito do Estado. Nós não queremos o Estado para conseguir benefícios, né, para, de uma certa forma, o Estado apoiar falcatruas que nós estamos fazendo aqui na Igreja Cristã. Pelo contrário, né, nós queremos que o Estado exerça o seu poder, puna aqueles que estão fazendo o que é errado e proteja aqueles que estão fazendo bem. Então, eu tenho 35 anos de
mais de 35 anos de ministério, eu nunca fui pedir para o Estado um terreno para a gente construir um templo. Eu nunca criei uma ONG para fazer falcatrua, né? Passar dinheiro para projetos sociais. Então, nós exercemos um ministério lícito, nós oramos pelas autoridades constituídas, nós trabalhamos com a educação, a igreja faz um papel muito sério hoje de prevenção, né? Veja a economia que o Estado tem do ponto de vista dos nossos jovens, porque eles não estão envolvidos, né, com drogas, eles não estão envolvidos com promiscuidade. Claro, existem as exceções, mas a igreja hoje, e eu digo a igreja evangélica, a igreja séria, que não tem mídia, porque nós estamos, por exemplo, nunca apareceu alguém aqui para fazer na mídia uma reportagem daquilo que ele faz na Cracolândia. Você está sabendo aí, o ano passado nós furamos 150 postos lá no sertão, foram milhares de famílias alcançadas com recurso da igreja, com recurso Essa pandemia, mais de 100 mil cestas básicas distribuídas. Não, e o trabalho que a gente faz de atendimento psicológico, o trabalho de capelania que é feito nos presídios, nas escolas, né, nos hospitais, isso sem nenhum custo para o Estado. Então, nós estamos falando aqui com autoridade. Eu não estou aqui para negociar cargo, para pedir benesses do Estado, pelo contrário. Nós queremos simplesmente que o Estado cumpra o seu papel, né, de proteger aqueles que estão fazendo bem. Aliás, pastor Arival, pegando Romanos 13, que é o texto clássico da Bíblia sobre a questão do Estado, do poder civil, o apóstolo Paulo é claro lá, toda autoridade constituída por Deus e é ministro de Deus com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Certo. Então, se o Estado promove o bem e coíbe o mal, ele está aí exercendo uma autoridade em nome de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Ele é ministro de Deus para isso. Então, se o Estado inverte isso, ele promove o mal e coíbe o bem, ele inverteu o papel. Ele inverteu o papel. Então, cabe à igreja, e os reformadores entendiam isso, cabe à igreja alertar o Estado, como consciência do Estado, como voz profética. Então, é muito importante isso que você colocou. A igreja cristã, ela ora pelas autoridades, ela respeita as autoridades, ela paga seus tributos às autoridades, ela promove a paz, a ordem, o progresso. Agora, o que nós esperamos é que as autoridades constituídas observem, no mínimo, aquilo que está na lei, na Constituição do nosso país, né, com respeito às crianças, por exemplo, o assunto nossa temática aqui, para que se proteja as crianças. Sim. É desesperador você ver querer empurrar as crianças infantis para uma agenda tão perigosa quanto essa, que vai trazer sequelas, talvez, irreparáveis na vida dessa pessoa. E as criancinhas estão lá segurando uma faixa de criança trans, quando tem certeza que as crianças não sabem nada daquilo, elas não têm consciência do que é aquilo que elas estão fazendo. São os adultos que estão por trás, usando essas crianças. Os militantes, né? Os militantes. Não, são os militantes adultos que estão lá por trás, empurrando essas crianças para essa agenda. E nós ficamos, de certa forma, incomodados, inquietos e desassossegados diante do silêncio daqueles que deveriam tomar uma decisão sobre isso, e parece que até hoje não vejo nada. Pastor, nesse sentido. Veja bem, eu sou cidadão brasileiro, amo meu país, creio que nosso país ele será, nos próximos anos, uma grande potência se nós tomarmos um rumo correto agora, né? E eu creio que a classe política, né, ela reduziu a discussão a apenas quem vai ser o próximo presidente, né? Não existe, por exemplo, uma agenda de continuar aqueles projetos que são de interesse, né, da população. E, infelizmente, o que a gente acompanha hoje é um sistema de governo que critica o outro, né, para dizer que ele é melhor do que o outro, e as pautas de interesse da população, elas estão sendo colocadas de lado, né? Essa discussão Lula e Bolsonaro, isso aí já passou. Nós temos aí coisas muito mais sérias, nós temos a economia, nós temos a área da educação, que está passando por uma revolução, né? O futuro educacional, a inteligência agora artificial, como é que nós vamos
trabalhar o conceito de educação, como nós vamos formar as novas gerações, e o pessoal está discutindo quem vai ser o candidato para 2026, quem vai ser o candidato a prefeito de São Paulo, do estado de São Paulo, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, né? De certa forma, isso dribla os problemas, oculta os problemas, adia a solução dos problemas. Eu amo política, eu respiro política e respeito aquelas pessoas que têm vocação, que têm preparo, que têm ética para exercer a vida política. Mas penso, acho que seria o ideal mesmo, é que quando um candidato, seja ele um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, senador, um governador ou um presidente, ganha a eleição, desce do palanque. Certo. Porque não é mais agora o eleito. É um candidato do partido, ele é o prefeito da população. Da população, acabou. Não interessa, ele agora governa para todo mundo. Certo. Então, esticar a corda cada dia mais, isso de fato, quem sai perdendo é o povo. Você está acompanhando a gente aqui, nós misturamos os assuntos aqui, mas o podcast é assim mesmo, um assunto puxa o outro, como dizia o nosso querido pastor Antônio Elias, né? Agora, me diga uma coisa, pastor, na sua opinião, porque o pessoal fica falando, não, porque nesse debate que nós tivemos aí na questão política, a igreja saiu perdendo. Você acha que a igreja que está pregando o evangelho, que está cumprindo a sua missão, está perdendo alguma coisa nessa discussão? Não, absolutamente não. Veja bem, a nossa posição, e eu sei que a sua é a mesma minha nesse sentido, e é a posição da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Nós não entendemos que púlpito é palanque. Certo. E nós não entendemos que a igreja é um curral eleitoral. Certo. Então, nós cremos o seguinte, que nós não temos voto de cabresto. Nós temos um povo esclarecido. E nós respeitamos a individualidade dos nossos membros. Certo. Cada um vota de acordo com a sua consciência, né? Então, nós trabalhamos princípios. Nós nunca chegamos, nem você nem eu, nesses anos todos de ministério, no púlpito da igreja, vota no fulano, vota no beltrano, não vota no ciclano. Nós trabalhamos princípios, né? Princípios, porque assim entendemos que deva ser. Né? Como você muito bem disse, existe uma separação entre igreja e Estado. Toda vez que há essa mistura, ela é prejudicial. Agora, a igreja é fortalecida, sempre. A igreja é a igreja de Deus, a igreja é nossa, a igreja é de Deus. E a igreja que prega o evangelho e anuncia o evangelho, ela jamais sai perdendo, ela é vitoriosa. Ela foi, ela é e ela será vitoriosa. A vitória de Cristo e da sua igreja. Não tem como mudar essa realidade. Essa realidade não é nenhum homem, nenhuma corte, nenhum tribunal, nenhum político, nenhum soberano deste mundo pode mudar essa verdade absoluta de que a igreja de Cristo é vitoriosa. Mesmo martírica, ela é vitoriosa. Vamos caminhando aqui para o fim do nosso debate aqui, o de hoje, esse momento especial aqui com o pastor Hernandes, né? Como é que nós podemos passar, pastor, a nossa fé para as futuras gerações? Porque você está com o cabelinho branco aí, eu já estou com o meu também embranquecido, né? E a gente, nesse cenário todo de ideologias, né? Nesse mundo político, eu diria assim, nesse momento histórico de guerra, né? onde nós observamos que o problema não é só no Brasil, mas é um problema hoje mundial. Uma agenda global. Como é que nós, como igreja, podemos passar essa fé para as novas gerações? Muito obrigado, Orival, por essa pergunta, e eu gostaria de segmentá-la. Primeiramente, você tem dito, e eu concordo, que a fé começa em casa. Os pais precisam amar a Deus. É o que diz a Bíblia lá em Deuteronômio 6. E isto que os pais experimentam e vivem precisa ser inculcado nos filhos. E inculcar é um trabalho contínuo. Então, esse é o primeiro ponto. Em casa. Vivendo e ensinando. Segundo, eu creio que os pais precisam ser mais presentes nessa conexão filho-escola. Para não apenas enviar o filho para a escola não querendo saber o que está acontecendo lá. Ele precisa acompanhar. Terceiro, se os pais identificarem alguma coisa que esteja na contramão daquilo que é a proposta de uma escola, que é ensinar, ele deva levantar sua voz e procurar essa escola.
e querer saber. Se essa escola, não, aqui é assim, nós vamos doutrinar seus filhos ideologicamente. Então, está na hora desse pai pensar numa outra escola. Quarto, eu penso que agora chegou aquela vez lá dos nossos pioneiros, que ao plantar uma igreja, plantavam uma escola ao lado da igreja. Eu acho que as igrejas cristãs precisam repensar essa agenda e novamente voltar essa pauta de ter escolas com excelência na educação, mas com princípios cristãos que foram sempre o berço da educação na história. Certo. Você perceber a educação, as universidades... Na Europa, as universidades surgiram da reforma, os protestantes. Então, se você pega Harvard, você pega as grandes universidades americanas, quem estava por trás eram os missionários puritanos. Então, acho que esta agenda precisa voltar. As igrejas cristãs precisam voltar a essa pauta. Beleza, pastor? E eu quero dizer para você que, às vezes, o pessoal não observa o que nós estamos fazendo, né, de um ponto de vista, mas a igreja tem se posicionado aqui, eu digo a Igreja Pretende Pinheiros, a nossa igreja, e eu creio que a IPB também, é que nós somos a pauta que muitos têm defendido aí, por exemplo, nós somos contrários à violência doméstica. Obviamente. Nós somos contrários ao racismo. Obviamente. Nós temos uma posição definida a favor da vida. Nós somos contra o aborto. Exatamente. Tá certo? Nós somos contra a intolerância religiosa. Exatamente. Nós respeitamos os credos que divergem da gente. Nós cremos nessa questão da liberdade. Aliás... Agora, o que precisa acontecer na sociedade hoje, e eu diria que há muita má fé por parte daqueles que estão, principalmente na mídia maior, né? Parece-me que a pauta deles é só olhar os defeitos da igreja, os pecados da igreja, né? As coisas que acontecem de erradas na igreja e que são naturais, mas olha o outro lado, né? Veja o trabalho, eu não estou falando isso nem só de igreja evangélica, veja o trabalho que a Igreja Católica faz através das suas escolas, veja o trabalho que é feito pela Santa Casa de Misericórdia na área da saúde, veja o trabalho que é feito aí pelos missionários católicos no mundo inteiro, né? Então, nós precisamos acordar para isso. E você disse uma coisa para mim que é um pilar que eu chamo da democracia, e é a questão da liberdade de expressão. Eu posso discordar de você frontalmente, mas eu preciso defender totalmente o direito de você se expressar. Então, no momento em que eu não posso expressar o que eu penso, o que eu creio, o que eu acho, nós estamos aí cortando a veia que irriga a democracia. Democracia é exatamente essa capacidade que o Estado tem de entender que você é livre para se expressar, para escolher e para tomar suas decisões. Então, acho que essa é uma pauta que precisa também estar muito atenta no Brasil, né? A gente fica muito preocupado, às vezes, de perceber que a gente está um pouco hoje pisando em ovos. Pastor, esse aqui é o problema, é que o debate da ideia, ele se transformou numa agressão às pessoas. Eu sou completamente contra você ofender um juiz quando ele estiver no avião, um político quando ele está na... Eu acho que não é o papel do cidadão. Exatamente. Essa agressividade, esse ataque às pessoas. Não precisa. Nós amamos o Brasil e nós queremos ver uma pátria com ordem, com progresso, onde as pessoas possam crescer em todos os níveis, em todas as áreas. E nós precisamos olhar para frente, né? Não ficar olhando para o retrovisor, trazer coisas que do passado já estão provadas, que não funcionam em lugar nenhum. Né? Não precisamos copiar modelos que não deram certo. Né? Então nós precisamos, e eu digo isso até na igreja mesmo, né? Nós não precisamos voltar ao século XVI, nós temos que olhar para frente, trazer a palavra de Deus para as novas gerações. Pastor Hernandes, privilégio muito grande, o bate-papo foi muito bom aqui. O privilégio é meu estar aqui. Agora, faça as suas considerações finais aí, e é desse jeito até o próximo episódio. Mas fala aí alguma coisa. Bom, minha palavra final, pastor Ival, é só fazer uma síntese do que conversamos. Primeiramente, é valorizar a família. Nós amamos a família, nós respeitamos a família, nós investimos na família
E nós entendemos que famílias fortes formam igrejas fortes, famílias fortes formam uma nação forte. Segundo, nós amamos a igreja e respeitamos a igreja. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Amém. E a igreja vai permanecer até Jesus Cristo voltar, vitoriosamente. É claro que alguns vão se desviar, outros vão se afastar, mas a igreja genuína, verdadeira, formada de todos aqueles convertidos, nascidos de novo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, esta igreja é mais do que vitoriosa. Em terceiro lugar, nós amamos a nossa nação. Temos uma nação maravilhosa, um dos países mais belos do mundo, é o quinto maior país em extensão territorial, é o quinto maior país em população, é um país de norte a sul. Eu conheço o Brasil inteiro, visitei já o Brasil inteiro, é um país rico de recursos naturais, de belezas naturais, é um país de um povo maravilhoso, de um povo ordeiro, de um povo manso. Nós temos tudo para sermos, de fato, uma grande potência mundial. Temos trabalhado por isso, orado por isso e aguardamos que os nossos filhos, que os nossos netos, que nossas futuras gerações venham ter, de fato, uma grande nação, que vai ser não só um celeiro econômico, mas um grande celeiro missionário, inclusive, para o mundo inteiro. Então, a minha palavra aqui é de gratidão a você pela oportunidade de tratarmos de assuntos tão vitais para o Brasil. Isso, e não é hora de fugir do Brasil, não é hora de mudar do Brasil. Nós temos que permanecer aqui, investir no Brasil, trabalhar, resistir e, se Deus quiser, nós vamos crescer e vamos colher os frutos desse trabalho que está sendo feito hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui. Deus abençoe você. Muito obrigado ao pastor Hernandes. Abraço.